Olá! Começo meu vídeo de Natal esse ano mostrando um pouquinho da minha bagunça pra vocês. Aqui tá o Ed, ó, deitado na minha cadeira. Geralmente ele fica comigo quando eu tô escrevendo e estudando. Mas o foco principal aqui é mostrar pra vocês as minhas orquídeas. Esse ano eu fui agraciada aí com 4 bebês. E o que essas flores têm pra me ensinar muito é que tudo tem seu tempo determinado. Eu chamo essas orquídeas de flores da paciência, né? Porque elas sabem que vai haver o tempo oportuno para elas florescerem, mas elas ficam em contemplação, aguardando o tempo oportuno, serenas, sem pressa. Ó, esse aqui é um bebezinho ainda. Janete que me deu, o nome dela é Olhos de Boneca. Tô ansiosa para um dia elas florescerem, né? Essa aqui já floresceu, agora tá no período aí de hibernação. E essa aqui é a mais curiosa, porque eu achei que ela tinha morrido. Por muitos meses ela ficou só esse bulbo aí branco, mas alguma coisa me dizia para eu continuar regando. E aí, ó, ela brotou de novo e tá crescendo. Então as orquídeas têm isso para ensinar pra gente, sabe? Que a ansiedade e a antecipação estragam tudo e que Deus tem o tempo oportuno para todas as coisas na nossa vida e que vale a pena a gente aguardar e aguardar com paciência. Pensando um pouco mais sobre essa questão da perfeição com que Deus gere o tempo, né? Para tudo existe um tempo oportuno na nossa vida, no plano eterno de Deus. Está lá em Eclesiastes 3, que é um texto que eu gosto muito. E aí, pensando no Natal, em Gálatas 4:4, a Bíblia diz que e na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Então, quando fala plenitude, está falando do momento perfeito para Deus agir. A gente leu muito a Elizabeth Elliot esse ano, lá no Ler e Crescer, e ela vai dizer, em resumo, o seguinte em alguns dos seus livros: ou a gente acredita num Deus soberano, ou a gente não acredita. Ou a gente acredita nesse grande tapeceiro que está formando uma obra de arte na nossa vida e, portanto, tem mais paciência com as esperas, mais tolerância com os momentos de provação, procura entender o que existe de importante para a gente aprender em cada situação difícil, ou a gente não acredita e vive em desespero, né? Então, na plenitude dos tempos, num tempo oportuno, dentro de todo o seu plano de redenção, Deus enviou o seu Filho. E eu quero começar a falar assim sobre os nossos textos de Natal pela Cecília Meirelles, que é essa nossa poetisa formidável. Eu gosto demais da Cecília. Lendo para vocês um poema que está aqui nessa coletânea, né, no volume 1 dela, que se chama A Belém. A Belém, e pela estrada vão silenciosamente os caminhantes, sob a inefável, diáfana e abençoada luz dos trêmulos astros cintilantes. Nem um murmúrio quebra a noite, nada se ouve, e os magos notívagos viandantes têm dos céus a sidérea luz prateada, claridades argênteas nos semblantes. A Belém, e seguem pelos ermos caminhos graves e calados, no dorso corcovado dos camelos, que sem rumor avançam devagar, mirra, incenso e ouro em cofres sobraçados, os reis Gaspar, Melchior e Baltazar. A gente sabe que pela tradição, esses são os nomes dos reis magos, né? Que seguem a estrela, porque lendo as estrelas, eles receberam a revelação de que o Filho de Deus viria, o Messias viria, né? E aí eu me lembro muito do nosso amigo Sandro, que aprendeu com uma outra pessoa, que para os magos foi orientado apenas que eles seguissem a estrela, mas resolveram perder tempo visitando Herodes, e a confusão foi feita, né? Pensando nessa lógica do Deus soberano e de que existe um tempo especial e determinado para cada coisa, vamos parar de gastar tempo com Herodes na nossa vida e vamos focar na estrela, vamos olhar para a estrela, porque é a estrela que vai levar a gente para o destino que a gente tem que chegar. O que seria perder tempo visitando Herodes? São as preocupações desse mundo. A gente tem visto muitos cristãos e muitas pessoas perdendo tempo, focando em coisas que são só desse mundo.
né? Então, governos terrenos, ideologias políticas, todo tipo de intriga, conflito vinculado a um controle das coisas desse mundo, como se só houvesse esse mundo, como se o materialismo desse mundo realmente tivesse nos dominado, a despeito da gente estabelecer e manifestar e dizer que a gente tem crenças e fé numa coisa transcendental. Né? Então, de novo, ou a gente olha para a estrela, ou a gente foca em Herodes, ou a gente acredita que existe um Deus soberano no controle do mundo, que é o nosso rei, nosso grande pai, senhor, e que está no controle da nossa vida, ou a gente vive na nossa autonomia tentando estabelecer o controle e dominar as coisas por nós mesmos. Lembrando que o preço dessa autonomia é a nossa alienação da comunhão com Deus. E aí você pode passar a sua vida inteira dentro de uma igreja, você pode ser até líder na igreja, você pode ter a Bíblia decorada, mas se você não olha para a estrela e perde o seu tempo com Herodes, na verdade você pertence ao mundo do Herodes e as consequências dessa escolha vão vir a cavalo na sua vida. Então vamos olhar para a estrela. E o que significa isso de olhar para a estrela? Aí eu trouxe um outro poema, que é de um poeta russo chamado Joseph Brodsky, que abandonou a União Soviética pelos motivos que a gente já deve imaginar, de totalitarismo, opressão, todo tipo de imposição ideológica, que seja lá de que orientação for, sempre é nociva e sempre é prejudicial. E ele vai para os Estados Unidos, é acolhido pelo Alden e outros grandes escritores, fica sendo americano, e aí ele faz essa proposta de, durante a vida dele, todo Natal ele fazer um poema. Às vezes ele consegue, às vezes não, né? Mas esse livrinho aqui é muito especial. Vou colocar aqui para vocês, chama Poemas de Natal, né, do Joseph Brodsky. E aí tem um poema dele que vai explicar pra gente de forma bastante ilustrativa o que significaria isso de olhar para a estrela, né? Então ele fala o seguinte: na estação gelada, num lugar mais afeito ao calor do que ao frio, a extensões planas mais do que a montanhas, para salvar o mundo, nasceu um menino numa gruta. Turbinava como apenas no deserto no inverno turbina o vento. Tudo parecia-lhe enorme. O seio da mãe, o bafo quente das narinas dos bois, os magos, de novo os magos, né? Melchior, Gaspar, Baltazar, e seus presentes levados até ele. Ele era um ponto apenas, e um ponto era a estrela. Por entre raras nuvens, atenta, sem piscar, da criança deitada no farol bem afastada, do profundo cosmo, da outra extremidade, a estrela olhava para a gruta, e era o olhar de um pai. Então, olhar para a estrela é olhar para o Pai, é ser visto por Ele, né? É olhar para o Pai, ser visto por Ele e ser transformado por esse olhar de amor, que todo Natal Ele nos faz recordar através dessa narrativa, né? Eu gosto muito de Natal, vocês sabem disso, faz muito tempo que eu não gravo vídeo algum, mas eu não podia deixar passar o Natal sem pedir para vocês se lembrarem do que significa essa narrativa. Né? E sem lembrar vocês de que a gente tem que olhar para a estrela, porque a estrela está olhando para nós, e olhando para nós com olhos de amor, com olhos de cuidado, com olhos de transformação. E se existe uma coisa que o Natal concede a nós todos os anos, por mais que 25 de dezembro provavelmente nem tenha sido a data realmente que Jesus nasceu, apenas uma convenção, mas a memória disso, a narrativa disso, a recordação disso, me remete lá a Lamentações de Jeremias, né? Quando ele fala que ele quer trazer à memória aquilo que podia dar esperança para ele. Quem sabe a história de Jeremias sabe que ele ficou avisando o povo durante décadas que eles precisavam olhar para a estrela, olhar para Deus e parar de se perder nas suas vãs idolatrias, o seu materialismo, essa mania, né, que o povo de Israel expressa ali todo o Pentateuco, de focar só nas fomes do estômago, nas necessidades desse mundo, né? E ele avisou e o povo não ouviu, e aí ele senta ali e fica vendo o povo ser exilado, os jovens, as mulheres, as crianças. E isso acabou emocionalmente com Jeremias. E aí ele fala lá em Lamentações 3, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O Natal sempre pode nos dar esperança, porque é a história de um momento pleno em que Deus pode agir e envia o seu próprio Filho por nós, né? Existem
zilhões de maneiras de ser cristão. Eu acho que existe uma maneira de ser cristão para cada pessoa que existe, porque nós somos singulares. Deus é um Deus de diversidade. Se a gente pensar só nas flores rosas, por exemplo, a gente vai ver que tem 1000 formas, 1000 texturas de pétala, 1000 perfumes, mil tamanhos, né? E isso também serve pra gente. Deus criou cada um de nós único. E nessa unicidade a gente pode buscar viver o Evangelho de Deus. Deus não cabe nas nossas caixinhas. A gente é muito neurótico, muito controlador. A gente quer controlar o outro, a gente quer controlar a nossa própria vida. A gente quer controlar Deus, dizendo como ele age, como ele não age, em que tipo de pessoa ele age, né? E ele já deu mil mostras pra gente de que ele não faz isso, ele faz as coisas como ele deseja. Grande manifestação disso na história do Natal é que o povo de Israel esperava um grande príncipe poderoso num cavalo com uma espada que livrasse eles, inclusive, da dominação política, da opressão de Roma e de outros inimigos, né? E como é que Jesus vem? Vem um bebezinho frágil, filho de um carpinteiro, nasce numa manjedoura. Sua vida não foi de sucessos e de riqueza do ponto de vista da humanidade, como a gente concebe isso. Mas ele conseguiu fazer aquilo que ninguém poderia fazer, que foi nos reconciliar com Deus. Né? Então, que nesse Natal você encontre o seu jeito de ser cristão, porque existem muitos. E que esse seu jeito de ser cristão realmente seja verdadeiro, seja transcendente, te conecte com Deus, te reconecte com Deus. E que ele te transforme e ele faça você ser essa pessoa rica em piedade, misericórdia, tolerância, cheia de amor e de graça, como Jesus. Que Deus nos dê nesse Natal porção dobrada do Espírito de Cristo e que a gente olhe para a estrela, deixe de perder tempo com Herodes e aprenda, assim como eu tenho aprendido lá com as orquídeas, que existe um tempo para tudo e que a gente vai crescer na manifestação dessa ação de Deus no tempo que Ele julgar oportuno. Né? Que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que a gente realmente seja transformado em Jesus, naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer. Né? E que essa transformação em Jesus nos ajude também a transformar o mundo. Que não pelas armas, nem pela força, nem pela ditadura, nem pela intolerância, mas que pela graça, pelo amor, pela paciência e pela bondade, a gente transtorne o mundo mais uma vez, como os discípulos de Jesus fizeram lá na igreja primitiva, sem levantar uma espada, mas cheio de poder de Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo e mais pra frente a gente volta.